Shalom, meus irmãos, shalom a todos. É com muita alegria que estamos dando início a um projeto muito especial. Um projeto que visa, através de uma sequência de vídeos, trabalhar a sua postura como um estímulo, trabalhar a sua motivação para vivermos como igreja tudo aquilo que o Senhor nos chama a viver a partir desse tempo, dentro de um ano tão estratégico como é o ano de 2024. Estamos dando início a uma nova estrutura que tem como propósito nos afirmarmos no tempo, sim, dentro daquilo que o Senhor preparou para nós. E para que você entenda o que define essa nova estrutura, quero ler um texto muito conhecido que está lá em Mateus capítulo 28, a partir do versículo 16. E o pessoal mais sensível aí aos chamados, às missões, já conhece esse texto aí de cor. Mas é um texto que sempre vale a pena ser lido. A palavra do Senhor diz assim, ó. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando viram, adoraram-no. Mas alguns duvidaram. Era um tempo ainda muito reticente, digamos assim, para alguns, dentro de tudo o que havia acontecido até então. E aproximando-se, Jesus falou-lhes: toda autoridade me foi concedida no céu e na terra. A obra havia se cumprido. Ele havia vencido. O propósito foi estabelecido. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei, e eu estou convosco todos os dias, até o final dos tempos. Jesus aqui define o cerne da igreja dele. E por mais que temos nos aperfeiçoado em tantas coisas ao longo de todas as eras que passaram a existir desde esse momento, ao longo de todos os séculos, realmente esse chamado ele nunca mudou. E ele precisa ser visto como norte, como referência, como elemento central de toda a nossa experiência como igreja. E é muito bom poder apresentar isso para vocês, porque como Ministério Cristão Rafah, entendemos sim a relevância, a importância de nos posicionarmos diante desse chamado e sermos essa igreja. Uma igreja pronta, disposta, dedicada a fazer discípulos. Para que possamos mergulhar naquilo que o Senhor tem a ministrar conosco através desse vídeo, quero chamar a atenção para um texto que eu quero usar como um texto de abertura para esse nosso início. Um texto muito estratégico e que define muito como nasce a nossa experiência de que, como igreja, fazer discípulos. Uma experiência de fazedores de discípulos do Senhor. Se é que eu posso dizer assim, espero que você me entenda. Palavra do Senhor, Marcos capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 34, diz assim. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e teve compaixão dela, pois eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Existia uma multidão, você vai ver tanto Mateus, João e o próprio Marcos falando dessa multiplicação. Estamos falando do texto da multiplicação de pães e peixes, a primeira multiplicação. E Jesus ele traz uma imagem de uma multidão que foi vista por ele como ovelhas sem pastor. Como já era tarde, seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: o lugar é deserto e já é muito tarde. Isso trazendo uma conotação bem espiritual para essa colocação dos discípulos, faz muito sentido nós olharmos para o tempo que nós estamos inseridos. Assim se tornou o mundo para aqueles que aprenderam a conhecer Jesus e a se mover através da sua verdade. O mundo é um lugar onde o tempo já está muito adiantado, já é tarde para muitas coisas. E sim, um lugar deserto. Manda embora para que possam ir aos campos e povoados ao redor e comprem algo para comer. Muitas das vezes nós, como cristãos, como servos do Deus Altíssimo, como participantes de uma igreja, temos buscado nos relacionar com pessoas, com comunidades de forma muito autônoma, na expectativa de que Jesus faça tudo por elas. E nós apenas
estejamos ali junto com Jesus, naquilo que Ele está disposto a fazer, dentro de um contexto bem momentâneo, bem circunstancial. Mas definitivamente não é esse o contexto. Ser igreja, ter uma posição dentro de uma geração, estar ativo dentro de uma sociedade, de um território, diz respeito sim a ter responsabilidade. E essa responsabilidade ela não pode ser encarada como peso. Olha o que Jesus traz para os discípulos. Ele, porém, lhes respondeu: dá-lhes de comer vós mesmos. Então eles lhe perguntaram: compraremos 200 denários de pão para dar-lhes de comer? Muitas vezes nós temos visto a ideia de influenciarmos pessoas, de trazermos grupos para uma vida de discípulos com uma responsabilidade que é muito nossa e isso se torna muito pesado dentro daquilo que nós encaramos como capacidade, como condições que temos para oferecer algo dentro desse processo. Mas o versículo 38 vai trazer a resposta, né? Ao que ele lhes disse: quantos pães tendes? E de ver. Tendo-se informado, eles responderam: 5 pães e 2 peixes. Então ele lhes ordenou que fizessem todos se assentarem em grupos sobre a grama verde. Não vou continuar o texto, é um texto muito conhecido e quem ainda não conhece ou tem esquecido algum detalhe dele, vale a pena sempre lê-lo novamente, está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 6. Mas Jesus aqui ele começa a trabalhar um nível de organização e é sobre isso que eu quero falar nesse primeiro momento. Estamos iniciando um novo tempo como resposta ao ID, ao comissionamento de Mateus 28. E a primeira imagem que eu quero trazer para você é a imagem da multiplicação de pães e peixes, onde Jesus se depara com uma multidão e ela está faminta, mas aos olhos do Mestre são ovelhas sem pastor. Aos olhos do Mestre diz respeito a um padrão de sociedade que ela não tem direção, ela não tem quem os guia, ela não tem quem direciona, quem define destino para elas, porque esse é o papel do pastor para as ovelhas. E ele se compadece dessa multidão e ele traz os seus discípulos para terem um papel efetivo no processo de condução daquela multidão a um tempo, sim, que reflete a base do discipulado. A base do discipulado está em suprir pessoas na revelação de Cristo. Atacar carências, necessidades, fomes de forma efetiva e responsável através da revelação de Jesus. Não olhando para aquilo que temos, olhando para as capacidades que adquirimos, para as posições que alcançamos ao longo da nossa trajetória de vida como base de estímulo para aquilo que o Senhor nos chama a fazer a favor de pessoas, mas olhando para Ele. Por isso eu quero que você entenda algo muito especial. Deus está nos chamando e o tempo é agora para sermos uma igreja que faz discípulos. Uma igreja totalmente disposta a viver discipulado, aonde cada membro que entrar pelas portas desse ministério será inserido a uma vida em comum, a uma vida onde ele poderá andar junto com pessoas e ser tratado e ser aprimorado, ser desenvolvido nos valores e princípios do reino, para que sim possa ir, dê frutos, prosperar em tudo aquilo que Deus o chamou para viver. Por mais arriscado, por mais expositor que isso possa parecer diante de tantas experiências que se tornaram tão marcantes na igreja, experiências que eu falo, experiências negativas, no que diz respeito ao convívio, ao dia a dia, à vida em comum, eu quero dizer que Deus tem sim te chamado a assumir uma posição de fé. E Ele tem dito para nós como igreja: ei, eu quero trazer pessoas, existe uma multidão em volta de vocês, dá-lhes voz de comer. Mas aí você olha e fala: mas o que eu tenho para oferecer? Como é que eu vou abrir minha casa? Como é que eu vou participar? Como é que eu vou estar à frente de pessoas, sendo que eu sou tão limitado e o que eu tenho dá muito mal para mim? Mas aí Deus fala: ei, me diz o que você tem. E é dentro disso que Deus começa a trabalhar o princípio da multiplicação. E quando você apresenta o que Ele tem, Ele vai e fala: vamos trabalhar, reúne, distribua toda a multidão em pequenos grupos. E é isso que nós vamos fazer na nossa primeira estratégia de ação. Como
já foi dito, temos trabalhado um grupo dentro de uma escola de discipuladores, de líderes discipuladores que estarão à frente e sendo treinados dentro dessa conduta para assumirem posições à frente de pequenos grupos, mas sim, estamos caminhando para um momento onde nós seremos distribuídos em pequenos grupos. E isso faz com que a coisa se torne mais interessante ainda. E a partir do momento que há essa distribuição, foi estabelecido um ambiente profético para que a multiplicação aconteça. Para que Deus encontre naquilo que temos de mínimo, de suficiente, muitas das vezes só para nós, como já foi dito, o necessário para transbordar a favor de toda uma multidão, a ponto da multidão saciar-se e ainda sobrar. Eu espero que você possa entender a importância de sim sermos uma igreja fazedora de discípulos de Cristo. Muito mais que instituir uma visão, um sistema, como muitos outros que já existiram, para envolver pessoas num movimento evangelístico, muitas das vezes frenético, empolgado e infelizmente superficial, para trazer pessoas para dentro de igreja e tal, nessa perspectiva de fazermos esse movimento acontecer dentro daquilo que a palavra nos motiva. Queremos sim fundamentar esses discípulos, queremos sim ser uma igreja que, como primogênitos e na visão de primogenitura, vai ser uma referência, mais uma das referências que Deus estabelece na terra como uma igreja fazedora de discípulos. Eu fico por aqui nesse primeiro vídeo. Como eu falei, haverá uma sequência e eu quero chamar a atenção para alguns contextos, para algumas questões que nós vamos estar explorando dentro desse processo para sim estimulá-lo, para fazer com que você entenda que você faz parte disso. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Shalom.